Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, no versículo 15 do capítulo 13. E nós estávamos vendo o falso profeta. O contexto ele faz grandes sinais. O sinal é uma amostra. João não usa o termo ele faz grandes milagres, mas ele usa o termo sinal. É como fosse o sinal vem representar ou mostrar alguma coisa. É um sinal. Muitas vezes o tempo começa a ficar feio, o tempo, e a gente diz, ó, sinal, é um sinal, está vindo chuva. Então é uma amostra, para nós é uma advertência. Muitas vezes o teu corpo, tu começa a se sentir assim, um pouco mal, é um sinal que, ó, vou me gripar, vou passar mal, alguma coisa, sempre é um sinal, está dando um alerta. Então aqui ele diz que são grandes sinais, são grandes alertas, e estão apontando para o anticristo. Ele faz, no último áudio eu comentava, ele faz fogo descer do alto dos céus até a terra, e é à vista de todos os homens estão vendo. E eu coloquei aquela situação de Elias, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E interessante tu notar que o falso profeta ele não está agindo em seu nome, ele está agindo em nome do anticristo. Então ele não está se promovendo, embora aqui ele apareça, ele está promovendo o anticristo. Então tu imagina essa cena que nós comentamos no áudio anterior. Ele vai invocar o nome do anticristo, porque Elias teve esse procedimento. Elias invocou o nome do Senhor e pediu que Deus mandasse fogo. Então aqui ele vai invocar o fogo pelo nome do anticristo. Ele não vai solicitar o fogo em seu nome, mas vai invocar o nome do anticristo, e pelo nome do anticristo ele vai pedir que venha fogo do céu, e vai vir esse fogo. Tu lembra que 1 Reis 18, o povo que assistia, ele se prostrou sobre o seu rosto e declarou, só o Senhor é Deus. E aqui nós vamos ter uma situação semelhante quando ele invocar o nome do anticristo. E pelo nome do anticristo ele solicitar ou clamar que venha fogo do céu, e o fogo desce, o povo vai se prostrar e vai adorar e vai dizer, só o anticristo é Deus. Só o anticristo é Deus. O falso profeta nesse momento ele aproveita esse momento que todos estão maravilhados e se dobrando e reconhecendo o anticristo como só ele sendo Deus. Ele nesse momento ele vai aproveitar e vai enganar e vai solicitar que se faça uma imagem da besta, para que fizesse uma imagem da besta, porque ele está enganando todo mundo. Essa besta que tinha a ferida de espada e vivia. Bom, nesse momento ele está enganando, mas eu acredito que aqui seja o momento. Vamos fazer de novo um paralelo com Elias. Quando o povo se prostrou e reconheceu que só o Senhor era Deus, quando Elias orou, invocou o nome do Senhor e o Senhor mandou fogo, quando o povo declarou só o Senhor é Deus, a primeira coisa que Elias fez peguem os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal, vão matar todos. Então aqui, nesse momento, ele diz, olha, só o anticristo é Deus, mate os cristãos.
todo aquele que confessa Jesus vamos matar, ou confessa outro Deus, mas esses que confessam Jesus, ele é anticristo, é antideus, então vamos matar os cristãos. É o momento de se declarar perseguição e morte. Juntem todos os cristãos e matem, porque eles não estão reconhecendo o único Deus. Eles não reconhecem o único Deus que existe, o Deus encarnado. Então essa é a situação. Aí todo mundo escutou. Eu imagino que os meios de comunicação, a mensagem fazendo comentário, mostrando a toda hora o fogo, e os comentaristas comentando e analisando e dizendo que aquele fogo que nasceu, que veio, e explicando cientificamente o sinal, e mostrando que aquilo ali não é natural, que só um Deus podia fazer, que não tem explicação, e fazendo a cabeça de todo mundo. Eu acredito também, e imagino, que sempre vai haver uma resistência. Sempre vai ter alguém que vai dizer, não, isso é o que está escrito na Bíblia, isso é um sinal de enganação, esse é os últimos tempos, é a semana de Daniel. Alguém vai dizer, mas nesse momento todas as vozes que derem contra vão ser caladas e mortas. Mas eu acredito que sempre vai haver uma resistência, até nos próprios meios de comunicação, vai ter alguns que não vão aceitar e não vão acreditar e vão se dar conta que tudo é um engano. Sempre vai haver os dissidentes, e esses dissidentes, nesse momento aqui, é um regime totalitário, ou tu aceita ou tu morre. Ele nesse contexto, eu acredito assim, não sei se tu vê desse jeito, mas eu acredito nesse momento assim, todo mundo está exaltando, mas sempre vai ter o dissidente, não, para aí, tem alguma coisa está errada. Algo não está correto. E muitos vão se voltar para a palavra de Deus, reconhecendo e vendo que isso aqui é algo que já está escrito, mas essas vozes vão procurar, vão ser caladas, o anticristo vai perseguir, mas nós temos ainda os 144 mil judeus que foram selados por Deus, que eles não podem ser tocados, e que no capítulo 14 nós vamos ver que está todos intactos junto com o Cordeiro, e eles vão proclamar a verdade. Mas todo mundo proclama, o anticristo vai tentar calar essas pessoas. Então eu só trouxe essa situação, só o anticristo é Deus, só ele deve ser adorado. Matem os cristãos, peguem todos os cristãos e matem. Quem não aceitar é morte. E aí, desse contexto que nós temos aqui, nós vamos partir para o versículo 15. Então espero que tu tenha compreendido. No outro áudio tem um conserto que eu quero fazer, porque no outro áudio teve um momento que eu falei a perseguição, e rapidamente eu falei igreja, sem me aperceber. Depois, escutando o áudio, tem um momento que eu falo igreja. Não, toda a perseguição que se faz aqueles que aceitaram Jesus depois, no período da grande tribulação, no período dos 7 anos, ou no princípio das dores, porque aqui não existe igreja, a igreja já está na glória com Nosso Senhor. Aqui vão ser salvos, embora que exista reuniões ainda que vão ser proibidas, embora que no início da tribulação exista ainda algum culto, vai ser proibido, mas a igreja de Cristo já está na glória com Ele. Então não é uma perseguição à igreja, é uma perseguição a todo aquele que tem o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo e aos judeus. Outra coisa que eu também, no outro áudio, vamos corrigir, aproveitar, quando eu li o Salmo 2, eu terminava o Salmo, a leitura, e disse, não queremos que esse reine sobre nós, não queremos que esse reine sobre nós. Não, isso não está no Salmo, embora que eu tenha dito junto. Isso é uma passagem de Lucas 19, 14. Se tu não abriu a Bíblia, de repente tu está achando, tu vai ter a impressão
que essa parte está ali no texto. Não, eu li, terminei o versículo que diz: rompamos as suas cordas, as suas ataduras. E eu na emoção já disse: não queremos que esse reine sobre nós. Só que essa parte não está no Salmo, essa parte é uma parte de Lucas. Então é importante sempre que quando tu escutar o áudio, se tu está acompanhando, que tu abra a tua Bíblia, que tu procure as passagens que estão sendo apresentadas para te confirmar que tudo está sendo falado dentro de um contexto. Existe muitas vezes eu já vi isso aí, pessoas querem apoiar o seu pensamento, e aí eles é um pensamento humano. Não é o que a palavra de Deus diz, é o que eu digo que eu quero que seja apoiado, então eu pego coisas que me apoiam. Então não é essa a minha ideia. A minha ideia é nós sabermos o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz. Não é o que eu penso da palavra, mas o que a palavra diz por si mesmo. Então essa é a ideia. Então eu te convido sempre que tu tenha a tua Bíblia aberta, que tu faça isso no momento tranquilo, embora que tu escute o áudio, mas depois, se tu no momento não puder acompanhar com a Bíblia, mas outra hora que tu tem o tempo, tu coloca o áudio de novo e vai vendo as citações. Bom, feito essa errata, vamos partir para o versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, aqui sempre é um aproveitamento do falso profeta. Ele é o líder da religião oficial da nova ordem mundial. Ele criou uma religião oficial. Nesse momento aqui, todos se dobraram. Aí os muçulmanos, os hindus, os povos com outros tipos de religiões, todos estão vendo claramente o surgimento de um Deus. Então é hora de os mormons botar os livros do Moroni, do anjo Moroni fora e se dobrar ao anticristo. E outras religiões, os muçulmanos colocar o Alcorão fora e se dobrar ante o anticristo. E os cristãos que ficaram da falsa religião, eles vão se dobrar também. Então é um momento aqui em que o falso profeta ele vai se aproveitar. Todos vão aceitar, e como eu digo, sempre vai ter os dissidentes, mas esses dissidentes vão ser calados à força. Ele já fez a imagem da besta, e aí por um poder sobrenatural que nós não conseguimos compreender, ele vai ser concedido a ele que dê espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Então, aqui é algo tremendo, porque não é um artifício tecnológico que está sendo bolado. Se diz que se dá espírito, é como se dá um alento de vida. Ela não está viva completamente, mas ela tem como se fosse um espírito. E essa imagem vai falar. Então é algo mais, um sinal sobrenatural. Essa imagem eu acredito que vai ser colocada no templo em Jerusalém. Ela vai ser colocada no lugar santíssimo, no lugar onde estava a Arca da Aliança. E aí nesse momento o templo vai ser profanado. Se determinou que cessasse o sacrifício e o culto a Deus. Se coloca a imagem da besta dentro do Santo dos Santos. O templo foi profanado. E é interessante que esse ídolo é diferente de todos os ídolos. E
e ele vem se contrapor à palavra de Deus, porque o Antigo Testamento fala muito sobre os ídolos das nações, contrariando, criticando. Então pega o Salmo 115, e é interessante, o Salmo 115 fala sobre ídolos, e fala sobre os ídolos das nações. Vamos pegar aqui. Diz assim: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Salmo 115, versículo 3, o 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Então, esses são os ídolos das nações. Agora aqui, se contrapondo aquilo que a palavra de Deus diz, você tem um ídolo que fala. Possivelmente, se ele fala, não é algo sem raciocínio, é algo racional. Então seria como se essa imagem tivesse raciocínio, tivesse noção do que está falando. Não é algo gravado. É algo interessante essa passagem. Só quem tiver no momento vai ter a noção, mas nós temos um deslumbre, ficamos inquirindo, é um espírito de vida, ela vai ter espírito. Então é uma imagem que não vai falar qualquer coisa. Eu acredito aqui agora, nesse momento, vai se dar uma ordem mundial de adoração a essa imagem. Adoração do mundo todo. E quem não adorar a imagem da besta vai ser morto. Então nós temos dois pontos aqui. Primeiro, vai ser cobrada a adoração mundial. Mas segundo, eu imagino que nesse momento as agências de viagem vão estar lotadas de gente querendo peregrinar até Jerusalém para ir ver a imagem do anticristo. Imagina peregrinar e chegar até Jerusalém e contemplar essa imagem que raciocina, que fala, que tem um espírito, que tem um alento de vida. As pessoas estão fascinadas, as pessoas querem ver, estão ouvindo pelos meios de comunicação, pela mídia, pela internet, por os meios que houverem na época, mas a peregrinação e tu poder tirar uma foto ao lado da imagem da besta. De repente tu te colocar lá, tu tá com enfermidade e tu lá receber a bênção da imagem da besta, receber um sinal de cura, um milagre, abençoar o teu casamento, as pessoas poderem fazer fila, dormir na frente do templo esperando a oportunidade para poder entrar e ver a imagem, se dobrar, receber a bênção da imagem, e a imagem falando e abençoando, e quem sabe tirar uma foto para colocar nas redes sociais, abraçado, quem sabe a imagem com a mão sobre a tua cabeça, sobre a cabeça da pessoa, não da tua, porque em nome do Senhor tu vai estar como o Senhor no céu, mas com a mão sobre a cabeça da pessoa, abençoando, falando, proferindo uma profecia de bênção. Isso vai ser algo maravilhoso para as pessoas. Então Jerusalém vai estar lotada de gente, todos querendo ouvir uma palavra da imagem, conversar, escutar a imagem falar. Já pensou a imagem fazendo um sermão e pregando sobre o anticristo, pregando sobre uma nova ordem mundial, sobre seres iluminados que vão viver nesse planeta? Então é uma sensação, é a sensação do momento.
eu digo e volto a dizer, sempre vai ter aqueles que vão colocar o pé atrás e opa, algo está errado. Mas nesse momento o falso profeta está aproveitando o momento. E aí, aproveitando que houve fogo do céu, se fez a imagem, são grandes sinais. A imagem tem espírito, tem alento de vida. Quem não adora a imagem vai ser morto. Nesse momento ele vai fazer um registro, um cadastro mundial das pessoas. E aí ele vai fazer também que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e servos, que lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então aqui é todo um momento de aproveitamento. Bom, agora vamos fazer um cadastro geral. E vão marcar todo mundo. Lembra que Deus marcou no capítulo 7 as suas testemunhas com um sinal na testa. Foram marcados os 144 mil judeus, eles foram marcados por Deus. Então eles receberam um selo nas suas testas. Tu vai pegar isso em Apocalipse 7. No capítulo 3, vamos selar na testa os servos do nosso Deus, e aí vão ser selados 144 mil. E esse selo de Deus aqui, tu vai pegar também em Apocalipse 14, eles têm o nome do Pai escrito na testa, o nome do Altíssimo. Quem sabe sejam servos do Altíssimo, mas o nome do Pai está na testa deles como um selo. E agora aqui também o anticristo vai, por determinação, o falso profeta, com autorização do anticristo, eles vão marcar os seus. É sempre uma imitação, a imitação do que aconteceu com Elias. Agora é uma marca, só que esse é uma marca na mão direita ou na testa. Então, aqui se diz que vai ser marca. Eu entendo, e já vi outros comentários, que não é algo escondido, é uma marca que se vê. Ele não é um microchip colocado dentro do corpo. Muitas vezes a gente tem medo hoje de, não, microchip é a marca da besta. Não, eu acredito, e outros comentaristas também acreditam junto, é que essa marca vai ser colocada claramente na mão e até mesmo na testa. Quem sabe muitos vão preferir na testa, porque eles querem tirar, querem mostrar que estão ligados ao anticristo. Eu lia e comentava em outros áudios que eu faço, num livro que eu tenho da Corbã, da Escola de Educação Teológica, Corbã da Assembleia de Deus de Passo Fundo, e ele falava sobre heresias e coisas que você coloca, e mostrava que a mente universal, que as pessoas falam, a alma universal, a mente universal é Satanás. Então, as pessoas querem estar ligadas a essa mente universal, a essa nova ordem mundial, essa nova religião. Então eu acredito que muitos vão querer colocar na testa e mostrar para todo mundo que estão seguindo o anticristo, e convencer os outros e mostrar, e não é não, na mão não, eu quero que coloque na testa bem grande. Então aqui é algo que vai ser mostrado. Quem sabe eu quero tirar uma foto com a estátua, com a imagem da besta, mostrando a minha testa, que eu tenho a marca e o nome dele comigo. Então é algo assim, querer mostrar a lealdade, a sinceridade, querer estar aferrado ao governo.
Nós vimos isso muito agora na época da eleição, em outubro passado, se aferrando a um candidato ou outro, agarrado a um homem. E aqui eu acredito que vai acontecer coisas ainda maiores, porque aqui nós temos sinais, coisas maravilhosas que Deus permite que aconteça. E uma coisa que tu não pode perder nunca a visão: tudo é permitido. O céu não está sendo pego de surpresa. O Senhor continua aqui nesse período sentado no seu santo trono. Isso é importante. Muitas vezes a gente acha assim que está tudo descontrolado. Não, tudo está correndo conforme o plano de Deus. E eu olhava depois, e é bom que tu dê uma observada. Eu vou puxar agora, porque depois eu posso me esquecer. É Daniel 11. Eu olhava, isso aqui me chamava a atenção. Daniel 11. Quando fala do final. É interessante que tu leia, porque muita gente fica lendo, vai acontecer isso, vai acontecer. E parece que está tudo descontrolado. Mas Deus tem tudo sob controle. Daniel 11:45. Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Aqui tem algo importante que Daniel, pelo Espírito de Deus, ele escreve. Então eu já tinha colocado, ele vai colocar o seu trono desde Jerusalém, que é a cidade do grande rei, é a cidade do nosso Deus, é dali que ele quer reinar. Mas Daniel escreve algo interessante aqui: vai chegar ao seu fim. Bom, nada está descontrolado. Isso aqui é permitido por Deus, mas vai chegar ao seu fim. E aqui tem uma coisa que eu acho interessante, diz assim: e não vai haver quem o socorra. Então eu acredito que quando ele está vendo o final, ele vai olhar para o seu patrão e ele vai buscar o dragão, e aí ele vai ver que não tem socorro nenhum. Eu acredito que quando o anticristo vier, vê a situação, e ele vai ser lançado junto com o falso profeta, vivo dentro do lago de fogo. Vivo, não é morto. Ele vai ser lançado vivo. Ele vai olhar para o seu patrão, ele vai buscar, quem sabe vai gritar: papai, me socorre. E nesse momento o diabo dá as costas, porque o diabo vai ser preso, vai ser algemado, vai ser... vamos pegar aqui Apocalipse 19. Nesse momento ele vai ser aprisionado por um anjo. Capítulo 20. Desce um anjo com a grande cadeia e prende o dragão, a antiga serpente. Então, quando Daniel diz assim: e não haverá quem o socorra, eu acredito que nesse momento quer dizer que ele, quando ele vê que ele está em maus lençóis e que a derrota chegou para ele, chegou o tempo final, ele vai olhar para o seu patrão, para o seu papai e vai pedir socorro. Só que nesse momento não tem socorro nenhum. Os dois vão ser lançados no lago de fogo e Satanás vai ser aprisionado. Então não tem quem o socorra, não tem para onde fugir, não tem para quem gritar, não tem ninguém. E é isso que nós temos que colocar os nossos olhos na glória e na majestade do nosso Deus. Eu falava sobre... Vamos fechar esse parênteses. Eu falava então sobre o sinal da besta. Vai ser um sinal visível. Muitas vezes a gente fica com medo hoje de microchip e o grão de arroz, mas eu não entendo muito, não sou um cara tecnológico, não entendo, não sou. Mas eu já li que muitas vezes são coisas boas da tecnologia. Diz que você coloca muitas vezes um microchip no corpo, ele monitora a nossa saúde, monitora a pressão, a glicose, o coração, os batimentos cardíacos, dá um alerta se alguma coisa vai acontecer no nosso corpo. Então são benefícios, muitas dessas coisas são coisas boas. Então a gente ter o controle da nossa saúde, isso aí são coisas boas, mas como cristão muitas vezes nós temos medo de colocar, por causa dessa situação de receber a marca da besta. Agora,
que é importante aqui? A marca vai ser colocada, mas existe um contexto. Primeiro, é no período da tribulação, na última semana de Daniel, da 70ª semana de Daniel. Nós não estamos. É a partir da metade da grande, quando inicia a grande tribulação. Existe a imagem da besta. Existe um falso profeta que propõe mundialmente que se coloque uma marca em todo mundo. Então, nós não estamos nesse contexto. Então, qualquer coisa que se faça antes não é a marca da besta. Por quê? Primeiro, nós não estamos numa nova ordem mundial. Nós não estamos nos 7 anos da tribulação. O anticristo não está reinando. O falso profeta não fez a imagem da besta. Não tivemos ainda a situação de fogo caindo do céu. Não tem a imagem da besta, o templo não foi profanado. Então, é nesse momento, nesse contexto, que o falso profeta vai propor a marca. Então, qualquer coisa que se faça antes não é a marca do anticristo, porque o anticristo não está na terra ainda. E se porventura dissesse, não, mas já está na terra, mas ele não está ainda no governo. Então, isso aqui vai ser uma ordem do falso profeta. Então, nós não precisamos nos preocupar com essa situação. Depois diz que ninguém vai poder comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, aqui vai entrar a parte econômica. Antes era a parte religiosa. Quem não adora a imagem da besta vai ser morto. Então, é uma parte de direcionar todos para um caminho, para uma religião universal. Então aqui agora terminou esse não, é o Deus do teu entendimento, o Deus que tu quer adorar. Todos são deuses, todos os caminhos levam, são bons, todas as religiões são boas. Não, aqui terminou essa história aqui, é só uma adoração a um Deus só, que é o anticristo. Ele vai se levantar contra todo Deus, como diz no livro de Daniel. Mas entrou a parte religiosa, mas a marca também vai ser um cadastro para a parte econômica. Lembra que nós estamos num momento de racionamento, não existe tanta comida assim. Toda a parte da criação está sendo atingida pela ira de Deus, pela ira do Cordeiro. Nós estamos vivendo num contexto de ira do Cordeiro aqui. Então, as pessoas precisam comer, precisam vender. Então as filas vão ser tremendas para você colocar o sinal. Quem sabe você baixa algum aplicativo que você possa se marcar ou fazer, mas todo mundo vai querer ter. Por quê? Porque agora vai apertar a parte de comida, de sobrevivência. Se tu não puder comprar, tu não come. Tu não vai poder abastecer carro, tu não vai poder viajar, tu não vai poder ir em lugar nenhum. Tudo vai ser pelo sinal. Então, é uma questão agora de sobrevivência. Então, vai se apertar a parte econômica. E as pessoas vão fazer fila. Então, não vai ser alguma coisa colocada sem a pessoa se dar conta. E daqui a um pouco, foi marcado. Não, as pessoas vão querer ser marcadas porque para poder sobreviver. No final aqui, nós temos uma palavra de João para quem tem sabedoria. Diz aqui, a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Bom, aqui nós temos coisa interessante. Eu já escutei, já vi alguns estudos, que diz que na realidade é 666, não seria 666, mas seria 3 vezes o 6. E aí, para a gente entender essa situação, não. 13 é o número completo, é a trindade. Se diz que Deus é 3 vezes santo, é santo, 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 é completamente santo, é perfeitamente santo. Então seria algo completo, a trindade é 3 vezes santo. Então, mas o 6, o 7 é a perfeição, o 6, João já diz, é um número de um homem. O 6 é a imperfeição, não chega a 7, é o número do homem. E aqui seria um trocadilho, a perfeita imperfeição. É o pensamento do homem. Nunca vai chegar a compreender as coisas de Deus. 666 é
a completa imperfeição. O homem nunca compreende as coisas de Deus, e Satanás não compreende, ele compreende as coisas do homem, mas as coisas de Deus ele não tem capacidade de compreender, ele não compreende. Então aqui é a imperfeição, compreende as coisas que são do homem, não se compreende as coisas de Deus, é coisas de homem. Então aqui é a completa imperfeição, a completa incompreensão das coisas. Eu tenho um texto que eu gosto, eu vou apressar esse áudio, Mateus 16, quando o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele começa a contar que ele vai a Jerusalém, que ele vai ser maltratado, que ele vai ser morto, e tu pega Mateus 16, 22, Pedro, quando ele escuta o nosso amado Senhor Jesus Cristo falar sobre o seu sofrimento e sobre a sua morte e ressurreição, Pedro toma o Senhor Jesus à parte, a partir do versículo 22, e começa a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te sucederá isso, te acontecerá isso. Então Pedro toma o Senhor à parte e ele começa a repreender: tem compaixão de ti mesmo, Senhor, não vai te acontecer, que é isso? Nesse momento, Jesus ele se volta para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, Pedro está, eu acredito que Pedro está na inocência, mas Satanás larga uma sementinha daquela, do amor a si mesmo, de se amar. E diz: não, para aí, que isso? Não vai te acontecer nada. Não precisa ser desse jeito. E o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele repreende a Satanás que está por trás dessa história. Tu vai lembrar, Satanás, ele tenta sempre tirar Jesus do caminho da cruz. Olha, não precisa ir na cruz. Se tu me adorar, tu recebe todos os reinos, todo o poder do mundo eu te entrego. Não precisa ir na cruz para conquistar, eu te dou. Me entregaram para mim, eu te devolvo, só que tem que me adorar. Então ele intenta aqui de novo dar um atalho. Não, para aí, não vai sofrer, não precisa sofrer. Não precisa ter cruz. Pode ter coroa sem cruz. E isso é contraditório ao Evangelho, isso é coisa de homens. O homem quer a glória sem sofrimento. Ele quer a cruz a coroa sem cruz. Ele quer ganhar sem perder. E isso é contraditório ao Evangelho. O Evangelho tem um paradoxo. Para ganhar, tu vai ter que perder. É o que nosso amado Senhor Jesus Cristo disse. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Então é interessante. Para te ganhar, tu vai ter que perder. O apóstolo Paulo diz: se sofrermos com ele, reinaremos. Então, para reinar, primeiro tem que sofrer. Para tomar uma coroa, primeiro tu vai ter que tomar a tua cruz dia após dia. Então, só que o pensamento do homem não é sofrer. Eu não quero sofrer. O pensamento do homem é se dar bem sem sofrimento, sem cruz, sem sofrimento nenhum. Sem perder nada, é só ganhar. Então aqui, esse é o pensamento de Satanás, é o pensamento que ele traz ao homem, que o homem também tem, é receber as coisas assim, sem nada, na boa. Não negar a si mesmo nunca, não se negar nada para si, é querer tudo. Querer tudo que puder, é meu, é meu, é meu. É como aquele homem, ganha o mundo todo, perde a sua alma. Bom, de que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e ser o maior possuidor de terra do mundo, possui tudo e está morto? Porque ele não tem nada. Ele é o dono de tudo e morre. O que ele tem? Nada, é zero. O que ele conquistou? Nada. É tudo que ele tem, ele perde. Tudo que ele ganhou, ele perde. Agora, se tu perder, no final tu ganha. Agora, esse homem que ganhou o mundo inteiro, ele ganhou toda a sua vida, ele ganhou o mundo inteiro. Ele morreu, perdeu tudo. Então, esse é o pensamento do homem. E Jesus disse: olha, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Quer dizer, ele está ganhando. Ele morre, perde tudo. Então aí, de novo paradoxo, tu ganhou e tu perdeu.
Agora, se tu perder, quando tu morre, tu ganha. E essa é a diferença do nosso evangelho. Eu vou terminar esse áudio aqui porque já o áudio ficou muito grande. E no próximo nós vamos entrar no capítulo 14, só vamos bater aqui. Aqui diz, chama aquele que tem entendimento. Hoje nós não temos entendimento para calcular o número da besta. Existia, bem antes de João escrever o Apocalipse, existia uma tal de gematria. Eu não sei se essa palavra em português, eu sei que essa palavra gematria em espanhol. Gematria era assim, se dava um valor numérico a cada letra, e aí tu somava, pegava o nome, colocava ali abaixo de cada letra o valor correspondente em numérico, tu somava e dava um número, e seria o número daquele nome. Aquele nome corresponderia àquele número. É gematria que se chama em espanhol, não sei se é a mesma palavra em português. Então você fazia muito isso antes. E aqui se ensina a fazer essa gematria. Tu vai calcular o número da besta, é 666. Então tu vai poder pegar o número, o nome e fazer uma correspondência numérica e vai fechar em 666. Nós não temos condição, quem sabe daqui a um tempo, ou quem tiver na época vai conseguir fazer esse cálculo. No momento nós não temos esse entendimento, embora que você tente fazer. Eu já vi muito nessa minha vida cristã. O 666 é o computer, o Windows 95, diz que dá 666. Bill Gates, terceiro, eu não sei por que é terceiro, mas também dá. O presidente Kennedy também dizem que dava o nome 666. Hitler também dava. Teve outro presidente americano, Ronald Reagan, também disse que o nome dele dava 666. E as pessoas vão fazendo cálculo, até chegar a esse número. Eu escutei também no passado, lá o local onde o Papa se encontra, diz que no santuário do Papa, onde ele senta, diz Vicari vis Filii Dei, e aí você diz Filii com 2 L. Aí tu começa a colocar a correspondência das letras com os números romanos, também dá 666, esse eu fiz e dá realmente. E teve uma coisa que aí não é ter nome, uma coisa que eu fiz no passado, nunca vi ninguém fazer isso, eu fiz sozinho, não sei se já foi feito, mas eu fiz, depois pedi para um dos meus filhos confirmar e realmente era. Eu tinha uma agenda que tinha o tamanho dos países em metros quadrados, e eu vi o Vaticano, achei pequeno e me deu interesse, eu fiz o cálculo, e se o Vaticano fosse, não sei se fosse quadrado, um quadrado, a correspondência que dava era 666 de lado e de frente, para dar a metragem quadrada, dava bem certinho o cálculo. Eu achei interessante, mas isso aí eu não vi em livro nenhum, isso aí fui eu que fiz na minha cabeça. Aí passado um tempo, quando nesse evento da internet, eu pedi para um dos meus filhos dar uma olhada, confere se o Vaticano tem esse tamanho, se é realmente assim. E ele conferiu na época e disse, não pai, é isso aí mesmo, o senhor está certo, é 666, se ele é com metro quadrado, a raiz quadrada dá 666. Agora há pouco tempo eu pedi para ver de novo e parece que não deu diferente, mas no passado eu testemunho que eu fiz e dá. Mas são coisas que talvez você fez um cálculo e dá o 666, que é a imperfeição, é o homem, é a religião do homem, é o homem tentando fazer um caminho que chegue até Deus. No meu entendimento é isso. O homem tentando fazer um caminho que chegue até o nosso Deus, e o único caminho que chega ao nosso Deus é o caminho perfeito, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas o homem tenta, nesse raciocínio humano, não compreendendo as coisas de Deus, ele tenta chegar até Deus. Então ele tenta fazer um caminho até Deus. Ele quer criar um caminho que chegue até o céu, por ele mesmo. E esses são os caminhos dos homens, são os caminhos imperfeitos, é a falsa religião, é a religião de rituais, a religião que tenta levar o homem até Deus sem usar o caminho que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Você coloca outros caminhos, achando que por aqui também você chega, aqui tem um atalho. Esse é o pensamento do anticristo, é o seu pensamento do dragão, ele não compreende. O pensamento de Satanás, ele não compreende as coisas de Deus. Eu vou parar aqui, o áudio ficou extenso.
No próximo áudio nós vamos entrar no 14. No capítulo 14 tem muita coisa interessante. Tem o nosso amado Senhor Jesus Cristo no Monte Sião com 144 mil. Tem anjo pregando. Tem a ceifa. Tem o final dos tempos. Então eu espero que tu acompanhe. Se tu tiver alguma dúvida, tu manda. Quiser acrescentar alguma coisa, acrescenta. Que vai ser muito bem-vinda. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que venha trazer bênção à nossa vida, que venha acrescentar conforme o teu desejo, o teu propósito. Glorifica o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo a cada dia, que nós possamos ver a glória manifesta na vida do nosso Senhor, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.